Olá, amigos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o tema ufologia e espiritualidade. A idade da Terra é de 4,5 bilhões. Esta é a idade baseada em datação radiométrica de meteoritos e é o consistente com as idades das mais antigas amostras terrestres e lunares. Após a revolução científica de métodos de datação radiométrica, medidas de chumbo em minerais ricos em urânio mostraram que alguns tinham milhares de milhões de anos de idade. A idade mais antiga de tais minerais até hoje, pequenos cristais de zircão de Jack Hills, na Austrália Ocidental, tem pelo menos 4.404 milhões de anos de idade. Comparando a massa e a luminosidade do Sol com outras estrelas, parece indicar que o Sistema Solar não deve ser muito mais velho do que estas rochas. Inclusões ricas em cálcio e alumínio, os constituintes mais antigos que se conheça dentro de meteoritos formados no Sistema Solar, tem 4.567 milhões de anos, dando uma idade ao Sistema Solar e um limite máximo à idade da Terra. Supõe-se que a acreção da Terra começou logo após a formação das inclusões ricas em cálcio e alumínio e dos meteoritos. Como o tempo exato de acreção da Terra não é ainda conhecido e as previsões feitas a partir de vários modelos de acreção diferentes têm uma amplitude que varia entre alguns milhões e 100 milhões de anos, a idade exata da Terra é difícil de determinar. Também é difícil de determinar a idade exata das rochas mais antigas da Terra. Agora falando um pouquinho sobre as galáxias. Uma galáxia é um grande sistema gravitacionalmente ligado que consiste de estrelas remanescentes de estrelas, um meio interestelar de gás e poeira e um importante, mas insuficientemente conhecido componente apelidado de matéria escura. A palavra galáxia deriva do grego galaxias, literalmente quer dizer leitoso, numa referência à nossa Via Láctea. Exemplos de galáxias variam desde as anãs, com até 10 milhões de estrelas, até gigantes com 100 trilhões de estrelas, todas orbitando o centro de massa da galáxia. As galáxias contêm quantidades variadas de sistemas e aglomerados estelares e de tipos de nuvens interestelares. Entre esses objetos existe um meio interestelar esparso de gás, poeira e raios cósmicos. A matéria escura parece corresponder a 90% da massa da maioria das galáxias. Dados observacionais sugerem que podem existir buracos negros supermaciços no centro de muitas, se não de todas as galáxias. As galáxias foram historicamente categorizadas segundo sua forma aparente, usualmente referidas como uma morfologia visual. Uma forma comum é a galáxia elíptica, que tem um perfil de luminosidade em forma de elipses. Temos também as galáxias espirais, que têm forma de disco, com braços curvos, outras chamadas irregulares, e entre interações entre as galáxias, que podem ao final resultar na sua junção, às vezes induzem aumento significativo de incidentes de formação estelar, levando então às galáxias starburst. Existem provavelmente mais de 170 bilhões de galáxias no universo observável. O espaço intergaláctico é preenchido com um gás tênue com uma densidade média de menos de um átomo por metro cúbico. A maior parte das galáxias está organizada numa hierarquia de associações conhecida como
grupos e aglomerado, os quais, por sua vez, formam superaglomerados maiores. Falando um pouquinho agora sobre os planetas, né? Um exoplaneta, um planeta extrasolar, é um planeta que orbita uma estrela que não seja o Sol e pertence a um sistema planetário distinto do nosso. Até 27 de março de 2014, havia 1.779 exoplanetas detectados. As observações cada vez mais frequentes de exoplanetas gigantes reforçam a possibilidade de que alguns desses sistemas planetários possam conter planetas menores e, consequentemente, abrigar vida extraterrestre. A descoberta dos primeiros exoplanetas foi anunciada em 1989. Podemos citar os astrônomos Aleksander Volczak, um polaco, de 1993, o primeiro planeta extrasolar definitivo descoberto ao redor de uma estrela da sequência principal, 51 Pegasus. Foi anunciado em 6 de outubro de 1995 por Michael Mayor e Didier Queloz, na Universidade de Genebra. Dezenas de planetas foram descobertos e algumas suspeitas datadas dos fins dos anos 1980 por Geoffrey Marcy, na Universidade da Califórnia, com dados obtidos nos observatórios Lick e Keck. O primeiro sistema a ter mais de um planeta detectado foi o de Andrômeda. Até 27 de março de 2014, havia 1.779 exoplanetas detectados. E em 13 de novembro de 2008, foi anunciado por Paul Kallas, astrônomo da Universidade de Berkeley, que conseguiu pela primeira vez, através de um telescópio óptico, registrar imagens de um exoplaneta. Na mesma ocasião, foi anunciada a descoberta por astrônomos do Instituto de Astrofísica de Vitória, em British Columbia, de 3 planetas orbitando a estrela HR 8799. E, finalmente, em dezembro de 2008, 3 estudantes, Meta de Ron, Remco van der Burg e Francis Wusch, da Universidade de Leiden, nos Países Baixos, descobrem o primeiro exoplaneta a orbitar uma estrela quente e de rotação rápida. A este planeta foi atribuído o nome de OGLE-2-TRL9b, possuindo uma massa 5 vezes superior à de Júpiter. A estrela à volta da qual orbita o planeta é 1.000 graus Celsius a 7.000 graus Celsius mais quente que o nosso Sol. Então, vamos falar agora sobre algumas novas descobertas. Recentemente, a sonda espacial Kepler localizou, pelo método de trânsito, mais de 1.230 candidatos a exoplanetas. Destes, mais de 80 são iguais à Terra, sendo 5 deles situados na zona habitável, ou seja, a região ao redor de uma estrela onde é possível a existência de água em estado líquido. Planetas orbitando estrela são mais comuns do que se imaginava. No início de 2011, muito recente, um estudo baseado em informações da Kepler concluiu que a Via Láctea pode ter cerca de 2.000 milhões de planetas com tamanho semelhante ao da Terra, havendo ainda cerca de 50.000 milhões de galáxias no universo observável. Não é pouco não, né, gente? Dos 767 exoplanetas até hoje localizados, somente 4 são possíveis de serem habitados. Abre parênteses, considerando-se a forma de habitação existente na Terra.
pois orbitam a tais distância das estrelas que permitiriam a presença de água líquida na sua superfície. 3 deles foram descobertos pelo astrofísico suíço Stefan Udry, diretor do Observatório da Universidade de Genebra. E são eles: Gliese 667c, na constelação Scorpius, a 22 anos-luz da Terra, com 85% de similaridade com a Terra. Kepler 22b, em Cygnus, a 600 anos-luz da Terra, similaridade 81%. HD 85512b, em Vela, a 36 anos-luz da Terra, similaridade 77%. E Gliese 581d, em Libra, a 20 anos-luz da Terra, similaridade 71%. Então, falando um pouco agora sobre a nossa Via Láctea e esse nosso sistema solar, que compreende um conjunto constituído pelo Sol e todos os corpos celestes que estão sob seu domínio gravitacional. Os 4 planetas mais próximos do Sol são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Mais afastados, os 4 gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Dos 5 planetas anões, Ceres é o que se localiza mais próximo do sistema solar, enquanto todos os outros, Plutão, Almeia, Eris e Makemake, se encontram além da órbita de Netuno. Bem, meus irmãos, nós podemos aqui discorrer um pouco de informações sobre o nosso sistema cósmico, sobre a nossa Via Láctea e sobre a possibilidade de termos outros planetas fora da nossa Via Láctea aqui com condições semelhantes à da Terra, né? Vocês escutaram aqui os dados, né, das pesquisas e nós vamos agora nos reportar um pouco ao questionamento espiritual sobre a existência de outros planetas habitáveis, né? E nos reportamos ao Evangelho segundo o Espiritismo aqui, no seu capítulo 3, onde há várias moradas na casa de meu pai. O item titulado é Diversas Categorias de Mundos Habitados. E no item 3, Kardec diz assim: do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou inferioridade de seus habitantes. Dentre eles, há os que são inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões reinam soberanas, a vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que nos mundos mais avançados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Aí nós lembramos das dimensões acima da quinta D, né? Portanto, meus irmãos, mesmo em planetas que não demonstrem ter água, é possível haver vida nos diversos níveis de existência, diversas dimensões, como explica a física quântica. No item 4, ele fala assim: nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam, e em predominação, um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento que se encontraremos. Podemos então classificar os mundos, de um modo geral, como: primeiro, mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Segundo, mundos de expiação e de provas, em que o mal predomina, como é nossa Terra. Terceiro, mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças. Quarto, mundos felizes, onde o bem supera o mal. Quinto, os mundos celestes ou divinos, que é a morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura nenhuma.
Entrando então no item 5, os espíritos encarnados no mundo não estão ligados a ele indefinidamente e não passam nesse mundo por todas as fases do progresso que devem realizar para chegar à perfeição. Quando atingem um grau de adiantamento necessário, passam para outro mundo mais adiantado, e assim sucessivamente, até chegarem ao estado de espíritos puros. Os mundos são as estações em que eles encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada. Como é o contrário, a sua permanência no mundo infeliz, ou serem relegados a mundos ainda mais infelizes por terem obstinado no mal. A bibliografia que nós utilizamos aqui foi da Wikipédia e também do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, nós queremos ressaltar aqui que existem muitos grupos que estudam ufologia, que estudam a relação de seres extraterrestres com o planeta Terra, mas nós não podemos nos esquecer que esses nossos irmãos altamente evoluídos, muito mais evoluídos do que nós, esperam que nós tenhamos desenvolvido nesses últimos tempos, né, uma consciência planetária, uma noção de responsabilidade sobre a nossa atuação no planeta Terra, no que diz respeito à não produção de gases letais, não poluição atmosférica, não poluição da natureza, preservação das reservas naturais, né? Conservação e proteção aos animais menores, né? E a nossa interrelação uns com os outros, vindo a nos tornarmos pessoas mais pacíficas, a haver uma relação de paz e diplomacia entre os inúmeros países, não é? E nós mesmos, seres humanos, promovemos muitos desgastes e prejuízos a este nosso planeta azul, a Terra. E como sistema fechado, adiabático que é a Terra, tudo que foi feito ao planeta, né, tudo que foi injetado de energia, produzido de energia por nós mesmos, interfere geofisicamente e energeticamente também no planeta. É sabido que nós temos muito auxílio do plano espiritual e dos nossos irmãos extraplanetários também, não é? E que também estão havendo muitos cataclismas e mudanças planetárias, segundo informações que temos, é a 5ª vez que temos a formação de uma raça raiz no planeta Terra aqui, né? Então é necessário que nós, mais do que nunca, atentemos para a importância de nós emitirmos bons pensamentos, bons sentimentos para o planeta, entendimento entre as raças, entre as nações, e possamos, com essas nossas vibrações de amor, de paz, de harmonia, modificar essa psicosfera planetária que está muito densa, muito carregada, para que essa nossa transição planetária se dê sem tanto sofrimento. Sabedores de que somos todos energia imortal, habitando temporariamente um corpo físico, né? Que muitos de nós já retornaram à sua condição de energia, né? Uns para ascenderem a outros mundos, outros níveis de consciência, outros para trabalharem na espiritualidade e outros que reencarnarão na nova Terra. E esse processo continua, né? Então, queremos dizer aqui que nós utilizamos a seguinte bibliografia, eu já falei, a Wikipédia e o Evangelho segundo o Espiritismo.
e nós recomendamos alguns grupos de estudo de ufologia, né? Que todos sabem que ufologia é o estudo de objetos voadores não identificados, né? Unidentified Flight Objects. Então, nós recomendamos aqui os grupos a Rádio Estelar, a Rádio da Terra, o Grupo Ufológico Orion, o Grupo Quântica e Espiritualidade, Guardiães do Universo, Sementes Estelares, Ufologia, Eles Estão Entre Nós, e o blog Mensageiros da Nova Terra, e muitos outros grupos que estudam. Busquem encontrar grupos sérios, né? E pesquisem bastante na literatura também. Nós damos aqui o nosso e-mail para contato, que é semiramesfsf@hotmail.com, e podem também me adicionar no Facebook pelo nome de Semiramis Reis. Que a paz cósmica possa habitar entre todos os seres, que os nossos irmãos extraplanetários presentes entre nós possam nos irmanar e nos envolver com seu amor e sua sabedoria, para que nós sejamos dignos herdeiros de um planeta de paz, onde a convivência seja fraterna, onde não haja ambição, vaidade, exclusões ou discriminações. Que a paz do governador planetário Jesus esteja entre todos, hoje, agora e sempre. Agradecemos a audiência, falamos que os irmãos ouçam as palestras dos outros colegas e que possam refletir e buscar olhar para dentro e se modificarem intimamente para que possam recordar de algumas experiências pregressas e descobrirem vossos talentos no tocante à percepção extrasensorial ou a vidas passadas, de forma que isso possa ajudar a cada um na sua ascensão individual, no encontro do seu Cristo interno, para que as leis naturais universais se façam hoje e sempre, segundo a hierarquia espiritual. Namastê.